Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro eu queria agradecer também por estar aqui, pelo convite. É sempre muito bom voltar aqui a Santa Catarina e, nesse momento, a oportunidade, pela primeira vez, poder estar na mesa junto com o Leonardo, né? Eu que descobri ontem pelo Facebook, quando ele postou que ia estar aqui, descobri que nós estaríamos na mesma mesa. Sim, nós somos amigos de Facebook. Sendo que é só vocês que usam essas coisas. Bom, eu vou ficar de pé para ficar mais à vontade, mas isso só traz um problema. Porque quando eu fico à vontade demais, eu posso não querer parar de falar. Então, já que nós estamos falando de sociedade punitiva, então faça o seu papel. Bom, gente, o título da nossa mesa é Revisitando a Problemática da Redução da Maioridade Penal à luz de uma sociedade de direitos e da subjetividade no sistema de justiça, né? O que esse tema ele nos convoca a pensar? Primeiro, nós trazemos aqui uma série de analisadores para pensar o nosso momento contemporâneo. Falamos do menino amarrado ao poste, falamos da jornalista das Mil e Uma Noites, né, a Sherazade, falamos da redução da idade penal, falamos das propostas de depoimento sem dano e podemos falar de vários outros analisadores. E eles são analisadores porque eles são potentes para colocarmos em análise uma certa racionalidade política que permite com que esses e vários outros assuntos emerjam no nosso cotidiano. Então, me parece que para discutirmos esses e outros assuntos, me parece importante nos debruçarmos, então, sobre que racionalidade política é essa que faz com que a sociedade ela eleja determinadas saídas para dar conta das suas ansiedades. E é sempre bom lembrar que não há nada melhor manipulável do que classe média apavorada. E nós hoje vivemos esse momento, né? Vivemos uma classe média com medo, e aí quando nós falamos em medo, nós falamos diretamente num assunto que muito nos diz respeito a nós psicólogos. O medo ele é um sentimento. Mas ele não é um sentimento que apenas serve para desestabilizar pessoas individuais. O medo, ele é, antes de mais nada, um eficiente operador político. Ele é um eficiente operador político para pensarmos na redução da idade penal, para pensarmos nas propostas de depoimento sem dano e de vários outros exemplos que já foram e que ainda serão tratados nesse evento que está acontecendo aqui hoje. Então, pensar que racionalidade política é essa que nos faz desejar essas propostas, me parece um tanto quanto importante para nós psicólogos pensarmos, então, que lugar é esse que nós ocupamos nesses espaços. Espaços duros, mas também espaços que podemos rachar. E talvez para que nós possamos rachar os espaços de justiça por meio da nossa atuação, nós precisemos, de fato, colocarmos em análise tais racionalidades e de que modo essas racionalidades constituem os nossos discursos e constituem a nós mesmos. O Leonardo ele termina a fala dele com algumas frases, eu queria emendar nas frases do Leonardo, lembrando da campanha de direitos humanos do Sistema Conselho de Psicologia de 2011 a 2013, que era uma indagação e nos perguntava o seguinte: em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão temos produzido? Eu acho que essa pergunta ela é importante, não somente para pensarmos a atuação do psicólogo na justiça, mas para pensarmos a nossa atuação no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo hoje. Até porque, se nós queremos de fato colocar em discussão a noção de criminalidade, a noção de violência e todas essas discussões que vêm junto com isso, nós precisamos colocar em análise principalmente todas as questões que estão, então, fazendo com que essas questões emerjam. Então, me parece extremamente importante colocar em análise tudo isso. Lembrando que era uma mesa após o almoço, eu utilizei a estratégia de utilizar imagens, e essa, portanto, será o único momento em que terá alguma coisa para ler. Fora isso, serão só imagens para provocar a nossa discussão e também não fazer com que ninguém durma depois do nosso almoço. Bom, já que a nossa discussão é pensar a redução da idade penal junto a uma discussão de sociedade de direitos,
me parece importante, então, pensarmos hegemonicamente de que modo a noção de direitos humanos tem comparecido no imaginário social. Essas são frases que não estão aqui por acaso. Elas são frases escolhidas durante o meu período de doutorado, portanto, há 10 ou um pouco mais de 10 anos atrás, época em que eu era um oficial da Polícia Militar, eu era capitão da Polícia Militar, e naquela época a minha tese de doutorado foi exatamente fazer uma discussão sobre como é que se constituía subjetivamente para os policiais, no momento da abordagem, a construção da ideia de suspeito. Então eu, enquanto psicólogo, tinha muito interesse em saber como é que a imagem de um suspeito se constituía na subjetividade policial, já que não existia nenhuma cartilha dizendo ao policial quem ele deveria parar e quem deveria ser o suspeito para ele. Portanto, entendia que esse processo era um processo subjetivo, mas que, por ser subjetivo, ele era muito objetivo, já que objetividade e subjetividade não são instâncias que se contrapõem, né? A produção da subjetividade, ela não é algo etérea, que está apenas nos nossos pensamentos. A produção da subjetividade, ela gera muita objetividade. E nós podemos lembrar principalmente da seletividade penal. Quando nós, por exemplo, discutimos algumas estatísticas que fazem emergir dados criminais e dados de violência, percebemos que a seletividade penal, que faz funcionar tudo aquilo ali, está presente e objetificando muito bem aqueles dados. Portanto, falar em subjetividade não é falar do contraponto da objetividade, mas falar de uma outra maneira pela qual os dados reais, eles também se constroem. E aí, pincei algumas dessas falas que foram tiradas, né, na minha pesquisa, em que dizem ali, né, direitos humanos é a pedra no sapato do combate à violência. Os direitos humanos deixaram os vagabundos mais abusados. Agora está difícil de controlar. É uma maneira de beneficiar o criminoso fora da lei, usando a lei. Só tem valor na vida do crime. Todos os que estão nessa vida torta são amparados pelos direitos humanos. Não serve de nada, só favorece aos marginais. Na minha opinião, os direitos humanos gostam muito de aparecer na mídia, só querendo ajudar os infratores. Direitos humanos para humanos direitos, essa é velha e conhecida, e acho o cúmulo da hipocrisia. São todas falas de policiais militares, portanto, são falas de agentes de Estado, mas poderia ser de qualquer outra pessoa. Por acaso, é uma tese que se debruça sobre a polícia militar, mas poderia ser uma tese que se debruçaria sobre os jornaleiros da Avenida Beira-Mar. Podia ser uma tese sobre os participantes, talvez, de um evento como esse. Podia ser uma tese falando sobre os estudantes de psicologia de determinada universidade. O que eu quero dizer é que essa discussão, que ora aparece como um dado concreto, ela só aparece como um dado concreto porque existe uma certa racionalidade que nos faz, todos nós, pensarmos algo parecido com isso. Às vezes com palavras mais sutis, às vezes com palavras menos sutis, às vezes palavras que tendem a produzir uma discussão no campo da proteção e do cuidado, mas que igualmente servem para reforçar uma determinada lógica punitiva. E é sempre bom lembrar que quando nós falamos de sociedade punitiva, nós estamos sempre nos referenciando a algo que não começa nem termina na sociedade penitenciária. Portanto, falar de punição não é falar apenas de sistema penitenciário nem de sistema socioeducativo. Quando nós falamos de punição ou de punitividade, nós estamos falando de uma esfera muito mais ampla. Esfera essa que, inclusive, faz funcionar os processos contemporâneos de judicialização da vida, algo que muito nos interessa discutir. Bom, e aí uma pergunta interessante pode ser essa, né? Que forças estão presentes e que saberes estão em jogo na construção desses discursos? E nós começamos a falar do medo, né? Ou do quanto o medo ele pode ser utilizado como um operador político para fortalecer todos esses projetos de lei ou de emenda constitucional que estão o tempo todo nos atravessando e que estão muitas vezes retirando muito das nossas energias para combater e para tentar fazer com que as coisas que já estão ruins, elas não fiquem piores.
Sim, porque às vezes parece que nós todos nos tornamos conservadores. E nos tornamos conservadores porque parece que as coisas, qualquer proposta de mudança é para mudar para pior. E parece que o que a gente quer é tentar conservar aquilo que está ruim para que não fique ainda pior. Vejam, nós estamos aqui num discurso super crítico defendendo um ponto do nosso Código Penal, que é a colocação da idade penal nos 18 anos. Olha que coisa contraditória. Nos tornamos todos conservadores, tendo em vista que a racionalidade política atual ela pode fazer com que as coisas ainda fiquem piores do que elas já estão. E há uma coisa interessante para a gente discutir, que é o seguinte. Uma das maiores conclusões de Michel Foucault no Vigiar e Punir foi que é uma grande balela falar no fracasso das prisões. As prisões elas não têm nada de fracasso. As prisões elas são um sucesso, porque elas produzem em nós a ideia da delinquência, que é diferente da ideia de criminalidade. Porque o criminoso é aquele que comete um ato criminal. É aquele que, por suas transgressões, há um rompimento do pacto que está lá transcrito na lei penal. Quando nós falamos em delinquência, nós não estamos referenciando a lei penal propriamente dita. Quando nós falamos em delinquência, nós estamos falando de virtualidade. Aquilo que Lombroso e alguns amigos no século XIX postularam a partir de algumas propostas para se pensar a criminologia, que mais tarde nós chamamos essas propostas de criminologia positivista. Porque, na verdade, Lombroso e seus amigos acreditavam que existia uma essência de criminoso e que estava para além do seu crime. E que, portanto, cabia à criminologia positivista do século XIX fazer com que nós desenvolvêssemos técnicas para reconhecer os delinquentes antes mesmo dos delinquentes cometerem os seus crimes. Portanto, quando nós utilizamos o conceito de delinquência, nós usamos um conceito virtual, um conceito de algo que ainda acontecerá, mas que ainda não aconteceu. E se acreditava no século XIX, sim, que cabia à ciência criminológica produzir políticas e conhecimentos e saberes para dar conta da então delinquência. Ora, queria deixar bem claro para vocês que, assim como Elvis e Fred Krueger, Lombroso não morreu. Lombroso permanece vivo em nossas subjetividades. Lombroso continua produzindo aquilo que Mia Couto, importante poeta africano, isso que Mia Couto nos lembra. Mia Couto nos fala que há quem tenha medo que o medo acabe. E talvez seja esse medo que politicamente é muito interessante para produzir a defesa de todas essas reformas no campo político e no campo executivo, porque afinal de contas, o executivo, ele na verdade executa aquilo que as políticas propõem. A construção desse medo, ela se transforma num grande operador político, e esse operador político, ele tende a fazer com que nós todos passemos a defender certas formas de construção da justiça que são um tanto quanto questionáveis. E aí, quando nós lembramos de Lombroso e da virtualidade do delinquente, nós lembramos também da ideia de risco e de insegurança. Risco nada mais é do que uma ideia que está dentro de uma proposta de probabilidade. O risco não é o acontecimento. O risco é a probabilidade do acontecimento acontecer. Mas como é que nós calculamos risco? Ou melhor, como é que nós fazemos a ideia de risco operar em nós, produzindo em nós o sentimento da insegurança e fazendo com que esse sentimento de insegurança faça com que instituições, como as instituições policiais, elas possam agir? Afinal de contas, perguntamos nós então, do que trata a polícia? A polícia trata do crime propriamente dito ou ela trata do sentimento de insegurança? É bom a gente pensar um pouco sobre isso. Pode passar. Bom, só para não parecer que eu só trabalho com desenhos, essa é uma imagem que foi vinculada em maio pela Globo News e que eu acho que ela é um grande analisador para a gente pensar esse nosso momento contemporâneo, né? Em algum momento
Eu queria dizer que não tem Photoshop nenhum nessa imagem, porque parece que tem, né? Parece que é um grande complô dos críticos que ficam inventando moda, né? Mas eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma imagem que apareceu na nossa televisão, onde a Globo News ela noticiou o seguinte: polícia fecha a Avenida Paulista nos dois sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Oi? E aí, então, o que está constituindo tudo isso, né? Existe algo que a gente sempre fala, que são as políticas higienistas, né? As políticas higienistas que fazem funcionar uma série de racionalidades. O que seria, então, o higienismo? Eu peguei esse quadrinho, que eu acho que ele é perfeito, para que a gente possa entender, então, o que são as políticas higienistas. E é mais ou menos isso. Vou acabar com toda a pobreza desse país. Vejam, tcharam. A questão é que muitas vezes essas propostas, endossadas inclusive muito por argumentos que advêm da ciência psicológica, muitas dessas propostas nada mais são do que propostas higienistas. E a gente precisa pensar a serviço do que está fazendo funcionar os nossos higienismos contemporâneos. Higienismos que permitem uma imagem como essa, né? Uma imagem como essa, ela não é uma imagem que incomoda, né? Porque, afinal de contas, o que está acontecendo no subterrâneo da calçada, ela ali não está impedindo em nada com que as pessoas caminhem de um lado para o outro, né? Essa imagem, ela talvez também possa nos ajudar a pensar em que sentido as políticas higienistas elas nos incomodam. E aí o Calvin, ele nos ajuda a pensar, ele pergunta para o Haroldo: você acredita no diabo, tipo um ser maligno supremo dedicado a seduzir, corromper e destruir os homens? E o Haroldo lembra ao Calvin: não sei se os homens precisam de ajuda para isso. E aí, mediante toda essa discussão de redução de idade penal, higienismo, racionalidade política, etc., que respostas políticas nós temos produzido nessa discussão, né? Então, a redução da idade penal, ela é uma dessas propostas, uma dessas respostas políticas que tem sido produzido para dar conta desse higienismo que tanto incomodam os olhos, narizes e ouvidos dessa sociedade que, apesar de entender-se enquanto uma sociedade constituída pela desigualdade, ela se entende no direito de não se deparar com essas desigualdades. Então, se a gente pudesse rapidamente formular um conceito para higienismo, seria isso: o suposto direito de não me deparar com a desigualdade que me constitui, apesar de eu saber que ela me constitui. Então vejam que louco, né? E o higienismo, baseado nesse suposto direito de não me deparar com a desigualdade, faz uso do próprio discurso jurídico para poder, então, formular respostas e propostas para fazer com que esse suposto direito se transforme num direito de fato. E o que fazemos nós, então, mediante essas propostas, né? Então, a redução da idade penal, ela pode ser uma dessas respostas, né? Essa é uma outra imagem que talvez também faça a gente pensar um pouco sobre a redução da idade penal. Talvez um dia isso possa ser uma realidade. Temos até um bebê aqui no grupo, né? E aí o Foucault, ele nos faz essa provocação. Foucault, ele fala: não sei o que é pior, né? Ele falaria, Foucault não falou isso, ele falou isso de outras formas. A gente pegou as coisas do Foucault e transformamos nessa frase. Mas se ele fosse vivo, certamente Foucault falaria isso. Não sei o que é pior: querer reduzir a maioridade penal ou achar que a prisão ajuda a diminuir a violência. E existe uma coisa muito contraditória nesse nosso discurso. É o fato de que me parece que a sociedade brasileira como um todo, todos nós acreditamos que a prisão ela não serve para ressocializar, ela não serve para fazer aquilo que ela se propõe. Apesar de todos nós concordarmos com isso, todos nós estamos pedindo mais cadeia para as pessoas. Oi?
Todos nós concordamos que a cadeia não serve. Mas todos nós, ao concordar que a cadeia não serve, acreditamos que as pessoas devem passar mais tempo nela. Né? Tem alguma coisa de esquisita nessa história. Mas que, na verdade, ela não é esquisita do ponto de vista... Ela é esquisita do ponto de vista racional, né? Mas ela não é esquisita do ponto de vista das subjetividades que estão constituindo todo esse pensamento. E é preciso que a gente não seja ingênuo para não reforçarmos todas essas lógicas com as nossas propostas, com os nossos saberes. Né? Talvez essa seja uma conversa, né? A maioridade penal vai ser de 16 anos, sem problemas, a gente nunca chega até lá mesmo. Né? Essa conversa ela é focada em algumas parcelas da nossa população. Né? Não é qualquer adolescente que conversaria sobre isso. Né? Não é qualquer adolescente para quem a redução da idade penal ela se propõe. Quando nós falamos em seletividade penal, nós não estamos falando apenas das questões de imputabilidade. Quando nós falamos em seletividade penal, nós falamos de um processo punitivo que é muito mais amplo, inclusive, que as discussões relacionadas ao direito penal. Quando nós falamos dos processos de criminalização que não tem nenhuma correspondência com a nossa lei penal, e aí nós podemos falar da criminalização da pobreza, podemos falar da criminalização de uma série de coisas que não estão prescritas no nosso Código Penal, portanto que não servem para fornecer tipicidade a nenhum processo penal, mas que servem para fornecer uma certa lógica punitiva que é igualmente encontrada em qualquer uma dessas discussões. A lógica punitiva, como eu falei, ela não está reduzida a um sistema penitenciário, né? Como também não está reduzida a um sistema socioeducativo. E é preciso pensar o que essa seletividade penal ela está gerando e está propondo para nós. Talvez precisamos perguntar, então, o que se quer, o que podemos pensar juntos quanto ao que queremos de fato. Né? Que tipo de futuro é esse que está se demandando? E que tipo de futuro é esse que está se constituindo enquanto uma resposta política? E aí, então, como podemos enfrentar as desigualdades? Né? E desigualdade talvez seja mais ou menos isso. Né? Essa é uma imagem que pode nos fazer pensar um pouco sobre o que é desigualdade. Né? Em que tamanho de almofada nós temos nos sentado? Né? Nós que estamos aqui, ou nós que estamos lá, ou nós que estamos hoje no sistema socioeducativo. Esses nós, que tamanho de almofada cada um de nós tem para aqueles que não conseguem ter alguma almofada? E afinal de contas, então, né, que paradoxos são esses que nos constituem? Né? Essa é uma imagem que eu acho muito contundente, é uma propaganda de um certo banco, né, que fala lá que toda criança tem o direito a aprender a ler e escrever. E em frente a essa imagem da criança tem uma outra ali, né, que está muito longe, né, de ler e escrever. Ler e escrever ali é o menor dos problemas, naquele momento daquela imagem. Talvez essa seja uma imagem que nos faça pensar sobre isso. Mas e aí para nós? Que intervenção é possível? Né? Até onde nós, psicólogos, vamos continuar acreditando que a nossa escuta é uma escuta relacionada à individualidade daquele sujeito que singularmente conta as suas questões para nós em qualquer lugar em que nós escutamos? Até onde nós vamos entender essa escuta psicológica como uma escuta individualizante? Até que ponto nós vamos entender o sintoma como um sintoma do sujeito? É preciso que nós façamos uma discussão sobre isso e que pensemos juntos e coletivamente que escuta é essa e que realidade nós escutamos quando nós escutamos os sujeitos. Afinal de contas, qual parte que dói? Será que nós conseguimos, com a nossa escuta, escutar a realidade enquanto uma força motriz de promoção, de dor e de exclusão? Será que a formação que nós temos tido nas nossas universidades, elas têm nos permitido pensar o sujeito para além da soma de indivíduos? Até que ponto nós conseguimos pensar essa realidade
também produtora de sintomas, mas que não são sintomas de sujeitos individuais. São sintomas de um coletivo esse que está adoecendo do ponto de vista coletivo por conta de uma série de propostas, de uma série de racionalidades que nos faz funcionar. Até que ponto, nos nossos cursos de psicologia, pensar a racionalidade política é também pensar psicologia? Quantos de nós, professores, que fazemos uma discussão para além do sujeito, somos taxados como professores que dão aula de política, mas que não dão aula de psicologia? Ou de conselheiros que discutem política e não discutem psicologia? Até onde nós vamos continuar convivendo com essa dicotomia entre psicologia e política? E aí, eu menti para vocês, tem só mais esse. Eu tinha esquecido. Que princípios, então, à luz de uma sociedade de direitos, nós poderíamos pensar para essas respostas que nós psicólogos podemos dar nesses campos diferentes que nós atuamos, seja nas defensorias, nos tribunais de justiça, nas varas de infância, nas ONGs, na polícia? Que tipo de pactuação nós poderíamos fazer à luz, então, dessa sociedade de direitos? Primeiro, a construção de uma confiança, né? A confiança que vem de fiar com, trabalhar com. Né? Não dá para a gente pensar que esse sujeito que me procura é um sujeito diferente de mim. Então, eu preciso construir esse meu trabalho com esse sujeito, e não entendendo ele apenas como alguém que me procura. Ou seja, a construção de uma confiança, ela passa por um território existencial para se habitar e para se estabelecer um plano comum de intervenção. Um outro princípio seria o reconhecimento de que a desfiliação social, ela é um dispositivo. E é disso que eu estou falando aqui o tempo todo. Quando eu começo a falar de redução de idade penal e começo a pensar nas construções de uma lógica higienista para permitir com que essas e outras respostas políticas apareçam, eu estou trazendo essa discussão como uma discussão para o campo de um dispositivo. Ou seja, são questões que emergem dentro de uma grande racionalidade e talvez pensar que essas coisas todas se conectam seja algo extremamente importante para nós. Uma outra questão é a necessidade de ressignificar a ideia de acolher e a ideia de encaminhar. Né? Porque às vezes fica muito mais cômodo para nós que estamos na ponta, psicólogos, trabalhando, a ideia de que esse caso eu encaminho para uma outra... isso aqui é do Conselho Tutelar. Aí eu encaminho para o Conselho Tutelar. Isso aqui é para o CAPES, eu encaminho para o CAPES. Até que ponto nós não vamos continuar entendendo encaminhar como jogar a bola para um outro? Porque encaminhar, ela faz parte da ideia de acolhimento. E esse acolhimento que em nada tem a ver com recolhimento, apesar de todas as políticas, em especial que dizem respeito às políticas de drogas, na questão da internação compulsória e involuntária, elas têm nos feito pensar. Apesar disso, precisamos pensar que acolher e recolher não são sinônimos, assim como acolher e encaminhar não são antônimos. Pensar também num coletivo de forças. Afinal de contas, esse sistema de garantia de direitos não pode ser apenas uma nomeação. E como é difícil nós entendermos dentro do meio sistema de garantia de direitos. Né? É preciso pensar que nós que estamos na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Universidade, no Conselho Tutelar, no Tribunal de Justiça, na Defensoria, no Ministério Público, nós todos compomos um grande sistema de garantias e não podemos abrir mão da ideia de sistema de garantias, apesar de toda uma lógica de funcionamento individual, individualizante, onde nós não fazemos relação uns com os outros. Né? Às vezes, num espaço como esse, nós precisamos entender de fato a nossa atuação diária do cotidiano como uma atuação que deve ser compartilhada. Traçar um campo problemático, porque afinal de contas não há uma demanda que exija solução de problemas. A ideia aqui não é exatamente solucionar um problema que aparece para mim, mas de muitas vezes promover a construção de problemas. O nosso lugar na ponta, muitas vezes não é um lugar de solucionar problemas não, é de construir o problema a partir de uma outra forma de fazer a pergunta. Talvez essa questão ela seja importante para a gente pensar. Uma outra questão é sempre a atenção ao presente, né? Entender a emergência dos analisadores
e o acolhimento de surpresas e imprevistos que estão dentro desse nosso trabalho cotidiano. Uma outra questão, outro princípio para nós é a ideia de que é um princípio político para nós nunca separar investigação de intervenção. Quando nós investigamos ou quando nós procuramos saber, isso é uma intervenção. Assim como a pesquisa, ela é uma intervenção. Portanto, não há algo anterior à intervenção. Nesse momento eu só estou investigando. A intervenção vai começar depois. Esqueçamos essa ideia. A intervenção ela é muito mais ampla do que a gente gostaria. Portanto, nós precisamos nos comprometer implicadamente também nos momentos em que nós investigamos e procuramos saber. Um outro princípio que é a construção do sujeito da intervenção, que é uma complexidade para além de uma demanda ou para além de um sintoma. Sempre intervir com e não intervir sobre. Nós não intervimos sobre sujeitos, nós não intervimos com sujeitos. Assim como também nós não pesquisamos sobre sujeitos, nós pesquisamos com sujeitos. A nossa prática é uma prática sempre implicada com o outro, mesmo quando a gente não quer, ou mesmo quando a gente acredita que não é. E por fim, um último princípio seria o princípio do acesso ao sujeito da experiência, sempre por um sujeito que se constitui também na experiência. Portanto, nós sempre trabalhamos com singularidades, porque nós também, ao acessarmos a experiência do outro, nós também estamos ali constituindo as nossas próprias experiências. Portanto, falar em construção de subjetividade não é somente na construção da subjetividade desse outro com o qual eu trabalho, porque eu também me construo nesses momentos da minha própria intervenção. Mas, afinal de contas, então, como é que nós nos formamos para intervir? E aí eu acho que o clown, a figura do clown, ela pode nos dar algumas pistas para como seria essa nossa formação. Existe um texto que eu gosto muito, que eu sempre passo para os meus alunos, que se chama A Linguagem Secreta do Clown. Vocês colocam no Google que vocês acham rapidinho. E é um texto que não é dirigido para nós psicólogos, nem para operadores de direito, é um texto dirigido para pessoas que querem ser clowns. É um texto para isso. Mas ele tem um momento que ele fala ali, olha, esse é um dos princípios do clown, manter cumplicidade entre nós e com a plateia, porque se a ignoramos, ela nos ignora também. Talvez esse princípio que serve para a construção do clown, ele também sirva para a construção de nós que estamos na ponta, atuando como profissionais. Sempre lembremos que nós não intervimos sobre, nós intervimos com pessoas. E a cumplicidade com essas pessoas, ela é fundamental para que a gente continue existindo. Se a gente ignorar essa nossa plateia, certamente a plateia nos ignorará. E aí, então, como pensar a liberdade, Tendo em vista tudo isso que a gente falou agora, nesse momento que nós vivemos, como é que a gente pode pensar a ideia de liberdade? Mais uma vez, Calvin nos dá algumas pistas. Ele fala para o Haroldo, olha, eu peguei uma borboleta, e o Haroldo problematiza Calvin. Se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. E Calvin larga a sua borboleta. Talvez essa seja uma imagem, O que será que a gente está querendo com essa ideia de liberdade e com essa ideia de prisão? Talvez se nós pudéssemos apreender nuvens em gaiolas, talvez nós faríamos, em especial nesse verão, que está tanto calor. Eu achei que eu tinha esquecido que era nuvem e chuva, aí lembrei hoje. No Rio de Janeiro nós não sabemos o que é isso desde o ano passado, É céu azul todo dia. Mas se nós pudéssemos, certamente nós prenderíamos as nuvens em gaiolas. E aí o Bertolt Brecht nos pergunta, que tempos são esses em que é necessário defender o óbvio? Quem diria que em 2014 a gente estaria falando de redução de idade penal, minha gente? Quem diria que seria a pauta de conversa da gente? Que tempos são esses em que é necessário defender o óbvio? Todos nós defendemos a ideia de que as prisões não têm servido para aquilo que dizem que serve. Mas, apesar disso, nós todos estamos querendo que as pessoas fiquem mais tempo por lá. Que conversa é essa que a gente precisa ter num tempo como esse? Já descobrimos física quântica, átomo, bomba atômica, que estão falando de redução de idade penal.
E aí, então, né, para a gente já encaminhar para a finalização, cuidado com os medos, né? Os medos gostam muito de roubar os sonhos e talvez a gente precise se preocupar com isso. Enfim, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Essa é uma intervenção. As nossas intervenções, muitas vezes, são intervenções atravessadas por nossos medos. E se vocês o sentirem, vão com eles mesmos. Enfim, num tempo em que hegemonicamente se discute prender pessoas em postes, num tempo em que hegemonicamente se dá uma série de notícias de determinadas formas, nesses tempos que nós vivemos, nós precisamos então fugir dos padrões. Precisamos construir uma contra-hegemonia, precisamos construir linhas de fuga que favoreçam atuações outras. Lembrando Foucault, né, ele fala lá para a gente, existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. E talvez por isso nós estejamos todos juntos aqui, nesse dia de hoje, né? Talvez esse seja um exercício coletivo para que nós possamos pensar diferente do que se pensa e perceber diferente do que se vê. Talvez isso seja fundamental para que a gente possa construir as nossas intervenções. Ítalo Calvino, nas Cidades Invisíveis, ele nos lembra o seguinte: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é algo que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. E aí ele nos faz a seguinte questão: existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste, até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige ação e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Talvez seja essa a nossa grande função nesse grande sistema jurídico que nos convoca e que nos convoca cada vez mais. Reconhecer o que ali existe de linha de fuga, apostar e potencializar as linhas de fuga e então abrir mais espaços. Mais uma do Mia Couto que ele fala: o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. E para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Talvez por isso nós estejamos todos nós aqui. Mais uma do Calvin, que ele fala que um outro mundo tem que ser possível e talvez nós precisemos transformar guarda-chuvas em piscinas. Essa talvez seja uma grande função da gente, nós todos. Portanto, enfrentemos o que está colocado enquanto hegemonia. E se não der para a gente enfrentar, ousemos. Se enfrentar é difícil, ousemos, porque quando nós ousamos, nós também enfrentamos de uma outra forma. Enfim, quando virei a esquina já não era mais o mesmo. E é só por isso que a gente está aqui hoje, na tentativa de fazer com que todos nós viremos as nossas esquinas. Obrigado. Muito obrigada pela fala, né? Acho que a gente podendo partir dessas duas belíssimas discussões sobre o tema, né, a gente pode então abrir para os questionamentos. Questionamentos? Tem alguma colocação, uma fala? Desculpa. Pedir para, né, como a gente falou de manhã, se apresentar, falar onde trabalha e fazer a sua pergunta ou exposição. Então, tá funcionando? Tá. Meu nome é Heloísa, eu sou estudante de psicologia, recém-formada, na verdade. E faço parte da ONG Criação, que atua com adolescentes em conflito com a lei.
ali no fórum aqui da capital, né, com a Justiça Restaurativa. E... Fala mais alto. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? E eu, no ano passado, eu fiz um TCC sobre redução da maioridade penal, né? Em que eu analisei as publicações de comunidades do Facebook. Então, esse tipo de discurso, ele esteve rondando a minha cabeça no último ano, assim, de uma maneira um pouco enjoativa, digamos assim, porque não é fácil lidar com esse tipo de discurso, né? Reacionário e que tem essa lógica conservadora e punitiva, né? O que eu gostaria de acrescentar, na verdade, é que a gente está falando aqui a nível de Brasil, quando, na verdade, esse tipo de discurso e essa lógica, ela está presente numa escala muito maior, né? Numa escala a nível mundial, e que se relaciona muito com o movimento de lei e de ordem, né? Eu acredito que, tendo em vista assim, o que eu vi na minha pesquisa, isso fez muito sentido, porque essa estratégia de criminalização da pobreza, né, como uma forma de conter, né, uma forma de contenção e de dar conta da população pobre e negra, né, aqui no Brasil, aí já, isso tem uma dimensão muito maior, né? Isso está relacionado a uma política, uma ideologia de política criminal que está no mundo inteiro, né? Então, acho que é um momento bem delicado assim, que a gente está vivendo, em que é necessário se posicionar. E eu acho importante trazer isso porque, na psicologia, muitas vezes, né, ainda mais na interface com a justiça, que o sujeito que chega até nós é esse sujeito que, né, que como diz o Agamben, são as vidas matáveis, né? As vidas que podem ser vividas e as vidas que devem ser matáveis, né? Aquelas vidas que, numa escala valorativa, elas são reduzidas a nada, né? São reduzidas a lixos humanos, como a gente vê nessas falas aqui, né? São vidas que nada valem. Então, é esse sujeito que chega para nós, né? E eu acho importante parar para pensar que eu, na minha prática, ali com a mediação, tenho me dado conta disso, que a gente tem essa noção, né? A gente tem esse discurso, mas na prática a gente acaba naturalizando a pobreza, né? Na prática, muitas vezes, o que acontece é que se lida com a questão a nível individual e, no máximo, familiar. Então, isso, para mim, assim, tem se apresentado como um grande dilema, né? Se eu não estou dando ao desvio a sua devida conotação política, do que vale toda essa reflexão, né? Se na minha prática eu não consigo, ou não me arrisco a tocar nesse ponto, né? Que transformação é essa que a gente está propondo, né? Então, esse tipo de reflexão ele tem que sair do campo da teoria e se inserir na prática, né? Que eu acho que é isso que também foi colocado aqui. Eu gostaria de reforçar, né? Que eu tenho visto isso. Na minha prática, eu acredito que vocês, né, e também profissionais que atuam com a psicologia e na justiça, também podem ter experienciado esse tipo de questão, né? Então, era isso. Muito obrigada. Alguém mais? Um questionamento? Alguma pergunta? Não? Ninguém? Eu acho que, então, só a título também de informes para os nossos psicólogos e estudantes que estão aqui presentes, né? O Conselho também está atento a essa a temática, até por isso a gente está trazendo essa discussão. E, paralelo a isso, nós estamos tentando discutir o concurso que está sendo realizado para os profissionais que vão assumir o novo São Lucas, né? Que até ele foi suspenso por um tempo e possivelmente deve sair em breve. E com isso a gente quer discutir a questão da prática profissional nesses espaços, porque o simples fato de reconstruir, né, ou construir um novo prédio com uma nova estrutura não modifica a maneira de
tratar esses adolescentes no Estado. Então, a gente quer discutir de perto essa temática, estando atentos, né, e também nos colocando à disposição para contribuir nessa problemática, para que a gente não repita, né, as violações de direitos que nós tínhamos anteriormente, que se seguem em outros espaços relacionados aos adolescentes em conflito com a lei. Alguma... Achei muito interessante a sua colocação, Heloísa. E eu lembro da fala de um colega que ele dizia assim, e não é de um, de vários, dizendo que eu sempre vendo a mesma pessoa. Eu já aprendi esse cara 10.000 vezes. Sim, e tu sempre vai aprender o mesmo, porque o perfil da população carcerária e o perfil da tua clientela é o que consta nas estatísticas do CNJ e do Infopem. É o jovem, negro, sem instrução ou com baixa instrução, e é isso que você aprende todo dia. E é interessante essa diferença entre teoria e prática, que eu acho que nós, principalmente no sistema penal, lato sensu, nós sofremos muito de burocratas exemplares, né? E aí a prática vai ser sempre a mesma, e ela é igual aqui em Florianópolis e será em Joinville e no país todo, porque nós somos compostos de burocratas exemplares que não sabem pensar, né? E é essa a discussão um pouco, eu acho que a gente tem que colocar. E para finalizar, quando você falava, eu lembrava de uma colocação de um professor e que também atua no sistema de justiça criminal. Ele dizia assim: Leonardo, a gente tem que diferenciar um pouco o que a gente fala em sala de aula e o que é possível tornar realidade. Então ele diz: esse sou eu, professor. Agora, à tarde, sou eu o meu cargo, né? Fala, poxa, que sujeito esquisito, né? Ou bem resolvido, consegue diferenciar tão bem essas duas pessoas. Mas enfim, talvez por isso que essa realidade vai perdurar por muito tempo, eu acho. Bom, tem um momento da fala da Heloísa que ela fala, né? Na prática, naturalizamos a pobreza. E é isso. Nós não naturalizamos só a pobreza, a gente naturaliza uma série de coisas. Porque a gente acredita que essa série de coisas que estão produzindo as estatísticas que nos são muito caras, nós acreditamos que elas são assim porque são assim, né? Igual o comercial da cerveja. Né? Porque sim. Né? É porque sim. Aqui passa esse comercial? Ah, tá. Acabei de me lembrar disso, né? Podia só passar no Rio. E a gente precisa não se conformar com os porque sims, né? Isso porque muitas vezes esses dados, né, quando a gente fala que existe uma certa carreira que se inicia pelo conselho tutelar, que passa pelos sistemas socioeducativos e vão parar na penitenciária, né? Essa carreira que começa desde muito cedo com a relação com o conselho tutelar e vai até... Essa carreira ela é uma carreira que ela tem cara, tem nome, tem idade, né? E a gente precisa devagar muito não, a gente pode ir nas estatísticas que a gente vai ver claramente. É uma grande maioria negra, uma grande maioria jovem, uma grande maioria com endereço em determinados lugares, etc. Né?
Agora, o que a gente precisa se perguntar é por que são esses e não outros, né? Quem são esses e quem são outros, os dados nos dizem. Agora, eu acho que a grande questão é como é que eu olho para isso, né? Porque a gente pode olhar para isso e nos servir para fundamentar que sim, são esses, então, os mais propensos à criminalidade. Assim como fez um dia desse uma pesquisa organizada no Rio Grande do Sul, e que a gente, inclusive, bateu muito na pesquisa, né? Porque talvez a grande questão seja pensar assim, o que está permitindo que sejam esses e não outros, né? E aí a gente fala, de fato, em seletividade penal, né? Uma seletividade penal que não serve somente para dizer quem são os que vão ficar fora e quem são os que vão ficar dentro. Ela serve para muitas outras coisas. E aí que eu acho que é a grande questão. Quando a gente fala em justiça penal, nós não estamos falando dessa justiça penal estritamente entendida como justiça penal. As penalizações, elas estão por todos os lados, e, portanto, a seletividade penal, ela serve também para produzir criminalizações por todos os lados, né? Um dia desses estávamos aí falando dos rolezinhos, né? Mas muito antes dos rolezinhos existe um documentário chamado Hiato, que está disponível no YouTube, e eu super recomendo que vocês vejam, que é, na verdade, a mãe dos rolezinhos, né? O Hiato, ele foi um momento em que um grupo de pessoas foi num shopping no Rio de Janeiro, e aconteceu uma série de coisas nessa ida ao shopping, né? O que fez com que a gente entendesse que existe um muro invisível ali, em que o shopping ele não é, de fato, para qualquer um, né? Quem é barrado pela seletividade penal, ele também é barrado no shopping. Pode até ser que ele consiga entrar, mas ele vai conseguir entrar e ele vai ter uma certa... Coisas vão acontecer a partir da sua entrada, né? Isso é de muito tempo antes dos rolezinhos. Então, essas coisas vão se atualizando, né? As naturalizações das pobrezas de mil outras coisas se naturalizam com muita facilidade, porque, afinal de contas, existe todo um discurso hegemônico que é feito para naturalizar. E talvez o que a gente precise fazer, de fato, é estranhar, é reconhecer a historicidade dessas práticas e fazer da história, então, um potente aliado para pensarmos, problematizarmos e construirmos, então, um outro mundo que acreditamos ser possível. E é só porque a gente acredita nisso que a gente está aqui, né? Então, obrigado mais uma vez, né? E até a próxima. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês os dois nesta mesa, né, fazendo essa brilhante explanação sobre o tema. Em nome do 8º plenário do CRP12, queria entregar o certificado e um livro das Memórias da Psicologia Catarinense e a revista Psicologia em Movimento, que está sendo lançada hoje. Os primeiros a lerem. Peraí, deixa eu entregar correto. Esse do delegado Leonardo. Mais uma vez, obrigada, né, em nome do Conselho Regional de Psicologia. Agora nós faremos um intervalo para um coffee break e, posteriormente, voltaremos para a mesa sobre segurança pública, né,